Voltamos, estamos de volta depois de um tempo de descanso aí, sem os vídeos. Nós voltamos com a nossa série Eu Sempre Quis Perguntar. E eu já listei aqui algumas perguntas. Inclusive, se você quiser mandar novas perguntas, você pode me procurar, ou pode escrever em papel, ou pode até mesmo mandar por e-mail ou no link que eu mandei uma vez. Eu vou mandar esse link de novo para você colocar novas perguntas. E a ideia é que ao longo desse ano eu e o Batman e eu, a gente tente responder essas perguntas. E hoje, o tema de hoje é algo interessante, que é sobre palavrão. E a pergunta é pecado falar palavrão? E aí? E aí, Batman? É pecado falar palavrão ou não? Fala pra gente. Vem com a gente, galera. Tamo aí. O próprio senso comum, precisamos nem ir para a parte bíblica, né? Vai dizer que existem certos tipos de palavras que não devem ser ditas, ou certo tipo de palavras que são imorais, são palavras baixas. O palavrão se encaixa nessa classe de palavras. Os palavrões, eles são baixos, eles são... Eles carregam a capacidade de insulto, a capacidade de ofensa, de ofender as pessoas. Geralmente são usados para humilhar. Então, todo esse tipo de palavreado nunca deve estar na boca de um cristão. Interessante como a gente gosta, às vezes, de taxar de pecado ou não uma ação, e a gente esquece de olhar de forma mais profunda. Então, eu quero propor um caminho diferente aqui sobre essa questão do palavrão, que às vezes é comum até no meio dos cristãos, né? Dependendo da cultura, algumas palavras que são baixas, são palavras ofensivas, acabam sendo assimiladas. E a gente poderia ir pelo caminho legalista, pelo caminho moralista, dizendo, não, isso é pecado, você não pode fazer isso, mas eu quero levar um caminho mais profundo de reflexão e de maturidade aqui pra gente, que é pensar sobre o significado da fala. O que a Bíblia fala sobre a fala, né? O que a Bíblia diz a respeito do privilégio de falar. Se a gente olhar para os apóstolos, primeiro, se a gente olhar para o Antigo Testamento, um dos livros que mais fala sobre a importância da fala, que é o livro de Provérbios, se você olhar para o que Salomão escreve, você vai ver que em quase todos os capítulos, Salomão ele fala ou traz alguma referência à importância da fala. Ele diz que o falar brando, ele desvia a ira. Ele diz que até o tolo, quando fica quieto, quando não fala nada, é tomado por outros como um sábio. Ele diz que a palavra certa é como uma maçã em uma bandeja de prata. Ele vai falar da importância do falar, que o sábio diz coisas boas. Da boca do sábio sai sabedoria, coisas boas. Se a gente vai para o Novo Testamento, a gente já começa com Jesus falando que a boca fala do que o coração está cheio. E a gente vai para o apóstolo Tiago, por exemplo, que vai gastar a grande parte do capítulo 3 falando da importância da língua, como sendo um instrumento tão pequeno no corpo humano pode causar tanto alvoroço, né? E a conclusão de Tiago é, de uma mesma fonte de água não pode jorrar água amarga e água doce, isso não existe. Da mesma forma, de uma mesma boca não podem sair palavras que abençoam e palavras que amaldiçoam. Isso é uma contradição. O apóstolo Paulo, em Efésios e Colossenses, também vai destinar parte da sua carta para dizer como é que os cristãos deveriam proceder com relação à fala. O que deveria estar na boca dos cristãos? E a conclusão dele é que da boca dos cristãos deve sair coisas boas, hinos de louvor. A gente deveria conversar uns com os outros como aqueles que conversam falando coisas bonitas, coisas louváveis, coisas que edificam a vida um dos outros. Mas o que eu acho mais interessante com relação à fala é um texto de Malaquias 3,16. Se você tiver com a Bíblia aí, dá uma procurada. Malaquias, Antigo Testamento, capítulo 3, versículo 16, onde ele diz que os justos conversavam e o Senhor atentava para as suas conversas. Ou seja,
O texto está dizendo que os justos estavam falando entre si, conversando entre si, e Deus estava com os ouvidos atentos à conversa desses homens. Um trecho de Salmos, acho que Salmo capítulo 38 também vai trazer essa ideia, que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às orações e às falas dos justos. Ou seja, o que esses dois textos dizem pra gente? Que a todo instante, tudo que falamos, nós falamos diante de Deus. Nós falamos perante Deus. Deus está ouvindo não apenas as nossas orações, mas Deus está ouvindo as nossas conversas. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer no livro de Efésios, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra de destruição, não falem com mentiras, não saia da vossa boca palavras baixas. Por quê? Não é por uma questão moralista ou por uma questão legalista, é porque tudo que falamos, nós falamos diante de Deus. Deus está ouvindo as nossas conversas. Isso é maravilhoso, porque ensina pra gente que oração não é apenas um simples fechar e abrir de olhos, mas nós também estamos orando quando estamos conversando com os nossos amigos. Então, quando a gente tem essa concepção de que a fala ela é feita constantemente diante de Deus e tudo que falamos, nós falamos diante de Deus, nós começamos a pensar no que vamos falar. Assim como o livro de Provérbios diz, o sábio, da boca do sábio saem palavras de sabedoria, palavras de vida. Por quê? Porque o sábio é o homem que tem a consciência de que tudo que fala, ele fala diante de Deus. Bom, é isso. Tudo que a gente fala diante de Deus. Por isso, muito mais do que perguntar se palavrão é pecado ou não, você tem que se perguntar, eu falaria isso diante de Deus? Eu falaria esse tipo de palavra em oração? Eu fecharia os meus olhos e falaria isso? Acho que não, ou acho que sim. Bom, enfim, aí é o seu coração com Deus. Mas a questão é que tudo que falamos, falamos diante de Deus. Ao invés de você ficar falando abobrinha, falando besteira, falando bobeira, faz o seguinte, usa a sua boca para falar uma coisa útil, para divulgar o nosso acampamento aqui, ó, presta atenção, No Limite, dia 2 a 5 de abril, nós estaremos reunidos, todos os adolescentes, galera toda da Igreja Presbiteriana do Recreio e outras igrejas, estaremos no nosso acampamento No Limite. Se você foi no nosso último acampamento, Freedom, você sabe como foi bom, e esse acampamento vai ser demais, convidados especiais, você não pode ficar de fora. Então faça a sua inscrição e leve seu amigo. Abraço, beijo no coração e a gente se vê por aí. Falou!